Olá pessoal, estamos de volta com Matemática, Teoria e Prática e nosso assunto é Geometria Plana, área do círculo e suas partes. Sou o professor Jorge Souza e vamos à frente pessoal. Círculo. Por definição, círculo é a união de uma circunferência com todos os seus pontos internos. Representação geométrica. Geometricamente, nós representamos o círculo por essa figura aí circular, pessoal, ok? Onde o segmento que vai do centro até a extremidade é chamado de raio do círculo, ok? Não vamos confundir, pessoal, círculo com circunferência. É muito parecido, mas não é a mesma coisa, ok? Então vamos para o perímetro. Como se calcular o perímetro de um círculo? Ou seja, como se calcular a medida do contorno de um círculo? É só usar essa relação aí, pessoal. C igual a 2πr, certo? Essa relação, certo? Ela nos dá, certo? O perímetro do círculo, que nada mais é do que a medida do contorno desse círculo. E a medida do contorno desse círculo, pessoal, a figura que representa o contorno desse círculo é uma circunferência. Daí o porquê, certo? O perímetro ser calculado por essa expressão, que é o comprimento da circunferência, 2πr. Vamos para a área, pessoal. A área do círculo é dada por πr ao quadrado. Então a área é πr ao quadrado e eu acredito que muita gente já sabia como se calcular a área do círculo, né? πr ao quadrado. Então essa é a fórmula que nós usamos para calcular a área do círculo. Bom, vamos para o setor circular. O setor circular, pessoal, é uma parte do círculo, ok? Como vocês podem perceber, nós temos essa partezinha aí, essa figurazinha verde, certo? Que vai representar o setor circular. É como se a gente estivesse pegando uma fatia de uma pizza, certo? Essa fatia da pizza que nós geralmente comemos assim com muita vontade é que é chamada de setor circular, pessoal, ok? Então tá aí, esse pedaço do círculo que vocês estão vendo aí é chamado de setor circular. Para calcular a área do setor circular, pessoal, nós usamos essa formulazinha aqui, né? Área que é igual a alfa, né, πr ao quadrado dividido por 360 graus. Então essa é a fórmula para se calcular a área do setor circular, se o alfa, que é o ângulo central, pessoal, esse alfa aí estiver em graus, ok? Se o alfa estiver em graus, certo? Então a fórmula vai ser essa aqui, alfa πr ao quadrado sobre 360. Mas se o ângulo central, pessoal, estiver em radiano, a fórmula vai ser essa outra aqui, alfa vezes r ao quadrado dividido por 2. Existe uma outra formulazinha aí, pessoal, para calcular a área do setor circular, mas essas duas aqui já está de bom tamanho. Vamos colocar, certo, essas duas relações aí na cachola para não esquecer. Vamos para mais uma parte do círculo, pessoal, que é a chamada coroa circular. A coroa circular, pessoal, é essa região que é limitada por duas circunferências concêntricas, ou seja, circunferências de mesmo centro, pessoal. Então essa regiãozinha aí em verde da cor de cana, certo? Limitada por dois círculos concêntricos é chamada de coroa circular. E para se calcular a área dessa região, pessoal, basta a gente calcular, certo? A área do círculo maior, certo? Que é πr ao quadrado, menos a área do círculo menor, que é πr ao quadrado, certo? Então, fazendo essa diferença entre a área dessas duas circunferências, nós temos a área da coroa circular. Mas observe que o π, pessoal, é um fator comum, então a gente pode colocá-lo em evidência. E colocando em evidência, a área vai ficar π vezes r ao quadrado menos r ao quadrado, ok? Vamos então a exemplos. Primeiro, calcule a área achurada da figura, sendo ABCD um quadrado, pessoal. Vamos à resolução.
Ora, pessoal, vamos mentalizar. Eu quero a área achurada. A área achurada, pessoal, é a mesma coisa que a área pintada. Então nós queremos saber essa areazinha aí em azul. Observe que para a gente calcular essa areazinha em azul, é só a gente, certo, pegar a área do círculo e dessa área a gente tirar a área do quadrado. Dessa forma, pessoal, a área achurada é a área do círculo menos a área do quadrado. Se do círculo você tira o quadrado, o que fica é a área achurada, essa pintadinha de azul. Então, para isso, vamos calcular logo a área do círculo, que é dado por πr ao quadrado. Mas o valor do raio, pessoal, é o segmento que vai do centro até a extremidade. Esse aqui, 3 raiz de 2. Substituindo na fórmula, vamos ter, certo, π vezes 3 raiz de 2 ao quadrado. Então, a área do círculo vai ser igual a 18π centímetros quadrados. Bom, e você deve estar se perguntando, professor, como é que aconteceu esse 18 aí? Vamos aos cálculos, pessoal, ok? Então, vamos lá. Vejam bem, ó. 3 ao quadrado, 9. Acompanhe aqui devagarinho. E raiz de 2 ao quadrado vai ser igual a 2. Por quê? Porque a gente corta o expoente com o índice. Aí fica 2 vezes 9, 18π. Essa é a área do círculo. Agora vamos calcular a área do quadrado, pessoal. Ok? Mas a área do quadrado é L ao quadrado. E nós não temos, pessoal, na figura o valor de L. Aí a gente tem que calcular o valor do lado do quadrado. Como? Bom, pessoal, para a gente calcular, certo, o lado desse quadrado, a gente pode usar o teorema de Pitágoras, certo? Que eu já fiz, né, a resolução de uma questão usando o quadrado no outro vídeo sobre áreas, pessoal, certo? Dê uma olhadazinha no outro vídeo sobre geometria plana 1. Lá eu mostrei como se calcular a área do quadrado usando o teorema de Pitágoras, certo? É uma das maneiras que a gente pode, né, determinar aqui o lado desse quadrado. A gente pode usar também, certo, a ideia de razões trigonométricas, ou seja, trigonometria, que inclusive nós também já temos um vídeo aí sobre trigonometria. Assistam ao vídeo, pessoal. Mas nós também podemos calcular, certo, o lado desse quadrado usando a fórmula da diagonal do quadrado. E nós vamos fazer, certo, pessoal, certo, esse cálculo usando a fórmula da diagonal do quadrado, que é essa fórmula aqui. Aqui é a diagonal do quadrado, que é L raiz de 2. Como é que a gente encontra isso aqui, pessoal? Aplicando o teorema de Pitágoras, pessoal, aí no quadrado, ok? Divide o quadrado, certo, em 2 triângulos, e em um dos triângulos você aplica o teorema de Pitágoras para encontrar a diagonal. Daí, pessoal, observe que a diagonal vai ser o segmento que vai do ponto B até o ponto D, certo? Acontece que do ponto B ao centro é um raio, é 3 raiz de 2. Ora, e do centro até o ponto D é outro raio, que também é 3 raiz de 2. Ou seja, esse 3 raiz de 2 vai aparecer 2 vezes. Então, certo, a diagonal do quadrado vai ser igual a 6 raiz de 2. E substituindo, nós vamos ter isso aqui, pessoal. Olha lá, 6 raiz de 2 igual a L raiz de 2. Cortando raiz de 2 com raiz de 2, o lado do quadrado será igual a 6 centímetros. E a área do quadrado será igual a 36 centímetros quadrados. Por que, professor, 36? Porque a área, pessoal, é L ao quadrado, tá aí, ó. Como L é 6, 6 ao quadrado, 36. Daí, a área achurada será igual a 18 menos 36, que é a área do círculo, menos a área do quadrado. 18 menos 36. Acontece, pessoal, que 18 e 36, nós podemos colocar aí, certo, o maior divisor desses números em evidência. E o maior divisor desses números, pessoal, né, de 18 e 36, o maior divisor é o 18. Colocando o 18 em evidência, a área achurada vai ser igual a 18, que multiplica π menos 2 centímetros quadrados. Então essa é a área achurada, ou seja, a área dessa partezinha aí pintada de azul. Ok, pessoal? Vamos para mais uma questão. Daí, questão 2. A questão 2 diz assim: o triângulo
retângulo ABC da figura tem hipotenusa igual a 10 centímetros. Então, ele quer saber o valor da área achurada. Ok, pessoal? Muito bem, a área achurada vale em centímetros quadrados. Então, ele quer novamente a área achurada. Ok? Vamos pensar. Pensaram, pessoal? Agora vamos à resolução. Daí, na resolução, vamos trazer novamente a figura para cá, certo? E considerar o que o problema já deu, que foi a hipotenusa. O problema já deu a hipotenusa, pessoal. Ele disse que a hipotenusa é 10 centímetros. Agora vamos analisar, certo, pessoal, o triângulo. Observe que nesse triângulo, esse ângulo aqui é 60 graus, certo? Que é o ângulo C, 60 graus. Então podemos dizer que o valor do ângulo A é 30 graus. Ok, pessoal? Por que, professor, 30? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo, pessoal, é 180. Aqui é 60, aqui é 90, mais 60, 150, para 180, 30. Então, esse ângulo A é 30 graus. Agora, pessoal, vamos determinar o valor desse lado BC, certo? Usando as ideias trigonométricas. Assistam vídeos sobre trigonometria, pessoal. Eu já falei, certo? As ideias de seno, cosseno e tangente de um ângulo, certo? Agudo de um triângulo retângulo, ok? Muito bem, pessoal. Então, observe. Eu quero saber o valor desse lado aqui, BC. Mas observe que esse lado BC, ele é oposto ao ângulo de 30 graus. Ele está de frente para o ângulo de 30 graus. Se ele está de frente ao ângulo de 30 graus, então ele é oposto ao ângulo de 30 graus, chamado de cateto oposto. Aqui é a hipotenusa, aqui é o cateto oposto. Então o valor desse lado aqui é 5. Aí você, por que, professor, 5? Porque o cateto oposto ao ângulo de 30 é a metade da hipotenusa. E essa dica aí, pessoal, eu já dei lá no vídeo sobre trigonometria. Assistam o vídeo, olha lá. Cateto oposto ao ângulo de 30 é a metade da hipotenusa. Se a hipotenusa é 10, a metade de 10 é 5. E esse outro cateto aqui a gente vai saber também, certo? Olha aí o valor desse cateto. É 5 raiz de 3, certo? Onde esse cateto é o adjacente. Esse é o oposto e esse é o adjacente. Por que adjacente? Porque está próximo ao ângulo. Adjacente é quando está próximo. Oposto é quando está de frente para o ângulo. E o cateto adjacente, olha a dica, ao ângulo de 30 é a metade da hipotenusa, né, multiplicado pela raiz de 3. Ok? Então não esqueça essa dica porque ela é valiosa, pessoal. Olha lá, cateto oposto ao ângulo de 30, a metade da hipotenusa. Cateto adjacente ao ângulo de 30, a metade da hipotenusa vezes a raiz de 3. Observe que a hipotenusa é 10, a metade de 10 é 5. E aí você está se perguntando, professor, isso aí vai ser sempre dessa forma, vai valer sempre essa dica? Sim, desde que o ângulo seja 30 graus, pessoal. E o triângulo seja um triângulo retângulo, ou seja, um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, ok? Então, se o ângulo for 30 graus, cateto oposto, metade da hipotenusa. Cateto adjacente, a metade da hipotenusa vezes a raiz de 3. Agora, pessoal, vamos descobrir esses outros lados aqui, ó, certo? É C, é A, certo? Bom, então vamos lá. Observe que aqui nós temos um setor circular, então isso aqui é um raio. Se esse raio é 5, esse outro lado aqui, pessoal, também é um raio, vai ser 5. Bom, se aqui é 5, pessoal, ali no AE também vai ser 5. Por que, professor, que aqui é 5? Porque a hipotenusa é 10, pessoal. Então, se aqui esse raio é 5, aquele outro pedacinho lá também vai ser 5 para dar 10, ok? Bom, aí, pessoal, esse setor menor eu vou chamar de A1 e o setor maior eu vou chamar de A2. E aí a área achurada, já mentalizada aqui abaixo, ó, vai ser a área do triângulo ABC, que é o triângulo grandão, menos a área do setor 1, menos a área do setor 2. Então, dessa forma, a gente vai calcular a área achurada. Então, vamos calcular logo a área do triângulo ABC, pessoal. Tá aí, ó, a área do triângulo ABC. Mas a área do triângulo, pessoal, é base vezes altura dividido por 2. Todo mundo já sabe disso aí, né? Que a área do triângulo
base vezes altura, dividido por 2. Mas a base desse triângulo, pessoal, olha aí, o triângulo ABC é 5. E a altura, 5 raiz de 3. Substituindo na fórmula, vai ficar 5 vezes 5 raiz de 3 dividido por 2, certo? E o resultado final vai ficar 25 raiz de 3 sobre 2. Então, essa é a área do triângulo ABC. Agora vamos à área do setor 1 e 2. Acontece, pessoal, que essas duas áreas, tanto do setor 1 como do setor 2, vai ser calculado por essa fórmulazinha aqui, né? Alfa πr ao quadrado dividido por 360. Por que, professor, que vai ser essa fórmula aqui e não a outra, professor? Porque o ângulo está em graus, está aqui, ó, 30 graus, 60 graus. Como o ângulo está em graus, então a fórmula, pessoal, é essa daí. Então vamos calcular a área do setor 1, que é esse aqui. Como o ângulo é 30 graus, o ângulo central vai ficar 30 vezes π, né, vezes 5 ao quadrado sobre 360. Simplificando 330 com 360, pessoal, certo? E desenvolvendo 25, aliás, o 5 que ao quadrado, que vai dar 25, então vai ficar 25 vezes 1, que 30 dividido por 30 dá 1, então vai ficar 25, e 360 dividido por 30 vai dar 12. Pessoal, quando eu digo simplificando, eu quero dizer dividindo, ok? Então a gente dividiu o 30 por 30 e o 360 por 30, por esse motivo que o resultado aqui foi esse. 30 dividido por 30 é 1, vezes 5 ao quadrado, que dá 25, 25π. 360 dividido por 30, né, 12. A mesma coisa a gente vai fazer agora com a área do setor 2. Está aí, que é a área 2. Então, só que o ângulo central aqui é 60. Substituindo e fazendo as continhas, pessoal, nós vamos obter esse resultado, 25π sobre 6. Por quê? Simplificamos aí 60 com 360 e efetuamos os cálculos e chegamos a esse resultado. Daí a área achurada, pessoal, vai ser, certo? Olha lá, a área do triângulo ABC menos a área 1 menos a área 2. A área do triângulo ABC está aqui, 25 raiz de 3 sobre 3. Do setor 1 está aqui, 25 sobre, né, 25π sobre 12. E do setor 2 está aqui, 25π sobre 6. Acontece que a gente não pode somar esses resultados, porque os denominadores aí são diferentes. Um é 2, o outro é 12 e o outro é 6. Então é só calcular o M e MC desses valores, que dá 12. Aí é só fazer, olha, né? Por que deu 550, 25, 50? Vamos lá, é só fazer isso. 12 dividido por 2 dá 6 vezes 25, 150. 12 dividido por 12 dá 1, vezes 25, 25. E 12 dividido por 6 dá 2, vezes 25, 50. Bom, e aí, pessoal, certo? Simplificando mais esse resultado, vamos ter isso aqui, 150 raiz de 3 menos 75 sobre 12, certo? Sobre 12. Bom, pessoal, mas os 150 e os 75, certo? Possui, certo? Um divisor maior entre eles, ou seja, um MDC entre eles. Nós temos aí um maior divisor entre eles. E o maior divisor entre 150 e 75, que é o fator comum, certo? É o 75. Colocando esse 75 em evidência, pessoal, aí vai ficar 75 sobre 12, vezes 2 raiz de 3, menos π. E esse é o resultado dessa área achurada. E esse resultado vai estar na letra D. D de dado, D de danadinho. Ok, turma? Vamos para mais uma questão. Tá aí, pessoal. Essa questão caiu no Enem e diz assim: no projeto de arborização de uma praça está prevista a construção de um canteiro circular. Esse canteiro será constituído de uma área central, tá aqui, certo? E de uma faixa circular ao seu redor, conforme ilustra a figura. Então tá aqui, o canteiro, ele vai ter essa área central e essa faixa circular. Bom, pessoal, a área central é um círculo e a faixa circular, pessoal, é o quê? É o quê? Que figura é essa daí? Muito bem, uma coroa circular, pessoal. Bom, e o problema diz assim: deseja-se que a área central seja igual à área da faixa circular sombreada. Então, a área central, aí é uma dica, ó. A área central tem que ser igual à área da coroa, da área da faixa, né, circular sombreada. E ele ainda diz assim, né? Aí a pergunta que vem é a seguinte: a relação entre os raios do canteiro, certo? E a área central deverá ser, né?
Bom, pessoal, o que ele quer? Ele quer a relação que vai existir entre o raio do canteiro e o raio da área central. Ora, pessoal, o raio do canteiro é esse grandão e o raio da área central é esse pequeno. Então ele quer a relação entre esse raio e o outro. E aqui estão as alternativas. Vamos então à resolução. Aqui está a figura, pessoal, e a dica que ele diz para a gente é que a área central é igual à área da faixa. Aí ele quer a relação entre o raio do canteiro, que é esse grandão, e o raio da área central. Então, para isso, pessoal, a gente tem que calcular a área central e a área da faixa. Ora, pessoal, mas a área central é a área de um círculo, certo? De raio Rzinho. Então, a área central será πrzinho ao quadrado. E a área da faixa, pessoal, é a área da coroa circular. E a área da coroa é πrzão ao quadrado menos πrzinho ao quadrado. Colocando π em evidência, fica πrzão ao quadrado menos rzinho ao quadrado. Essas duas áreas devem ser igual. Igualando essas duas áreas, pessoal, nós temos, certo, essa expressão, que eliminando, né, π com π, nós vamos obter como resultado essa expressão R2 igual a R2 menos R2 Rzinho ao quadrado, né? Então fica Rzinho ao quadrado é igual a Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Passa esse Rzinho para esse outro lado, para o lado esquerdo, com o sinal trocado. Aí vamos ter 2Rzinho ao quadrado é igual a Rzão ao quadrado. Mas a relação que ele quer é do Rzão em relação ao Rzinho. Então o Rzão vai ser igual a raiz quadrada de 2Rzinho ao quadrado. Certo, pessoal? Daí o Rzão será igual a Rzinho raiz quadrada de 2. Ok, pessoal? Observe que esse Rzinho saiu do radical, por quê? Porque o expoente dele é igual ao índice do radical. E esse é o resultado, pessoal, dessa questão. E isso vai estar na letra B de bola, B de bom aluno, pessoal. Com isso, pessoal, quero agradecer a todos por estarem até o momento com matemática, teoria e prática. Bons estudos e até a próxima aula, pessoal. Valeu!